primeira leitura do livro do Gênesis é aquela passagem tão conhecida, quando Adão e Eva já tinham caído no pecado, e Deus vem conversar com Adão e Eva no jardim, como costumava fazer, mas dessa vez as coisas estavam diferentes, e Deus pergunta para Adão: onde você está? E Adão diz: eu ouvi a tua voz, eu fiquei com medo, e eu me escondi. Disse-lhe o Senhor: mas quem te falou que você estava nu, para ficar com medo e se esconder? Aí começa uma acusação. Adão vai dizer: eu comi do fruto da árvore da vida proibido por causa da mulher. Aí a mulher vai dizer: eu por causa da serpente. E ali, o que nós estamos percebendo? Discórdia, divisão e discórdia. Então o espírito maligno, que é sempre um espírito de discórdia, de divisão, de confusão. Primeiro é a confusão, para depois gerar a divisão. A palavra está nos lembrando que esse espírito de divisão, de confusão, ele vem de longa data. É o espírito do mal que vem lá no início da história da humanidade e que nos acompanha nessa luta que nós travamos contra ele, essa luta espiritual mesmo. E o próprio Jesus travou essa luta. Hoje o Evangelho está dizendo que Jesus, ele voltou para casa, depois de dias fora, pregando, anunciando o Evangelho, tinha direito de descansar um pouco. Porém, diz a palavra que ele chegou na casa, nós não sabemos onde exatamente era essa casa, mas os estudiosos bíblicos dizem que possivelmente era a casa, na verdade, de São Pedro, da sogra de Pedro, em Cafarnaum. Geralmente Jesus ia lá com Pedro e os outros discípulos, e chegando em casa, uma multidão veio. Está dizendo a palavra que Jesus não tinha nem tempo de comer, e aí nós podemos inicialmente pensar, então essa era a dificuldade de Jesus, né? O maior problema na vida de Jesus era a falta de tempo. Nós temos dificuldade com o tempo, né? Ele está sempre correndo atrás do relógio, dizendo: nossa, o tempo está apertado, não dá isso, dá aquilo. Então a maior dificuldade de Jesus, numa primeira leitura superficial da Bíblia, era a falta de tempo. Jesus não tinha nem tempo de comer, está dizendo a palavra hoje aqui. Não, com certeza essa não era a maior dificuldade de Jesus. Para Jesus não ter tempo de comer depois, mais tarde, beliscar alguma coisa, não era um problema para ele. O maior problema de Jesus, talvez vamos dizer assim, era na verdade que em torno dele, enquanto existiam pessoas sedentas para ouvir a sua palavra, que nem o deixavam comer, isso era bom. Mas também em torno de Jesus tinha um enorme espírito de confusão. Um espírito de confusão e divisão. Na verdade era o demônio, né? O demônio diretamente não podia fazer nada contra Jesus. Então o demônio, o que ele fazia? Ele agia nas beiradas, em torno de Jesus. O que está dizendo a palavra hoje? Está dizendo que Jesus era considerado por alguns como louco e por outros como possuído pelo demônio. Olha só a fama de Jesus. Na verdade, Jesus tinha três famas, vamos dizer assim, né? Uma, um grande homem, um grande santo. As outras é que ele era louco ou possuído pelo demônio. E essa fofoca, essa mentira foi sendo espalhada, a ponto que os familiares de Jesus vieram ali para, com certeza chegou na cabeça deles: olha, Jesus está meio fora das ideias, vamos lá, vocês têm que ir lá. A fama de louco de Jesus. E os fariseus, ou seja, uma parte dos judeus, diziam que Jesus era pior ainda, né, mais grave, possuído pelo demônio, possuído por Beelzebul, um dos títulos de um demônio em particular. Isso era para atrapalhar Jesus. Esse espírito de confusão era para atrapalhar. Olha, não vai lá naquele homem não, porque ele é louco. Ou não vão lá naquele homem não, porque ele é possuído pelo demônio. Era uma forma de querer atrapalhar o ministério de Jesus. Então tinha esse espírito de confusão que estava ali. O mesmo espírito de confusão do início, Gênesis, também estava ali contra Jesus, e nós sabemos que ele está hoje agindo também. Esse espírito de confusão, ele está no mundo hoje, de uma forma assim, cada vez que passa a gente percebe, mais forte. Nós, fazendo
uma retrospectiva, né? Quando a gente olha um pouco atrás e lembramos de 20, 30 anos atrás, a gente já tem uma certa idade, a gente olha assim e fala, poxa, mas naquele tempo parece que as coisas eram mais tranquilas, né? Parece que não existia tamanha confusão nas coisas do mundo, né? Na sociedade. E realmente não existia mesmo. A confusão ela está aumentando, porque a ação do mal tem aumentado bastante no mundo. A gente vê que as pessoas, infelizmente, estão dando abertura para isso, né? Então, esse espírito de confusão, ele está presente em tantas coisas na nossa sociedade. A gente vê uma sociedade confusa. Nós vemos as pessoas se degladiando na sociedade. É esse espírito maligno que está aí. Mas, e onde que esse espírito maligno ainda mais foca? Na família. Na família. Veja, até na família de Jesus. Vão lá porque ele está louco. Chegou uma fofoca no ouvido dos familiares de Jesus. Olha, o Jesus ele está louco. Ele está lá dizendo que ele cura, que ele liberta, que ele isso, ele está pregando, ele não tem nem tempo de comer. Então, o espírito chegou na família de Jesus, aquele espírito de confusão. Esse mesmo espírito tenta contra as nossas famílias. Ele tenta de qualquer jeito colocar esposo contra esposa contra esposo, pais contra filhos, filhos contra pais, e gerar aquela confusão para depois gerar aquela divisão nas nossas famílias. É a mesma batalha, meus irmãos. A única coisa é que ela tem se intensificado de diversas formas. O maligno ele procura meios que às vezes podem parecer até que, nossa, parece que algumas coisas que parecem simples. O maligno tenta meios de entrar. Às vezes essa confusão ela vem de um aplicativo de celular, de uma coisa ali que quando vê, está entrando dentro de uma família, quando vê, a pessoa está se tornando viciada num jogo, ou a pessoa está se tornando, ou está recebendo, as crianças estão recebendo, os pais nem percebem, né? Às vezes um aplicativo, um negócio que parece tão inocente, um desenho, alguma coisa que parece tão inocente, e está ali as mensagens do mundo, do espírito de confusão está entrando ali. São diversas formas, né? O mal ele tenta trazer para dentro das nossas casas a confusão e a divisão. Qual a solução para isso? Bom, a palavra de Deus nos diz hoje. Jesus diz que esse mal, esse espírito de confusão, esse demônio, ele está derrotado. Ele age, mas ele tem um limite, ele está derrotado. Porque o Senhor é muito maior que ele. A solução para nós vencermos esse espírito de confusão, inclusive contra as nossas famílias, é a mais simples possível. É Jesus. É Ele que é a solução. É o caminho da graça, o caminho com o Senhor. É o caminho de nós, aquilo que as pessoas fizeram naquele dia. Nem deixaram tempo para ele comer. Queriam estar ali ouvindo a sua palavra. Queriam estar ali entendendo a sua vontade. A solução para nós vencermos o espírito de confusão que tenta contra a sua família é estarmos firmes no Senhor. É buscarmos o Senhor. É estarmos sempre, constantemente, tudo que vivemos na nossa vida, trazer para o Senhor. Eu estou no teu caminho, Jesus. Eu estou no teu caminho. Esse é o ponto. Claro que aí vocês pais, falando agora aos pais especificamente, precisam estar aí com uma atenção constante, né? Sobre vocês mesmos, para que sua família esteja na graça de Deus, sobre você mesmo primeiramente, como o seu caminho, a sua caminhada de homem e de mulher de Deus está alicerçada mesmo em Jesus, e sobre os teus, você precisa estar com uma atenção constante. O espírito de confusão, o espírito de divisão está tentando entrar na minha casa, por que meios? Qual a brecha? Tem brecha? Estamos dando alguma brecha para ele? Se estamos, temos que fechar logo. Não podemos dar brecha para ele, porque ele vem pelas beiradas, ele vem pelas brechas. Então a solução que a palavra nos dá é a mais simples possível, é Jesus mesmo. É Deus, é a palavra de Deus, é estarmos no Senhor. E também aí uma palavra para quem
talvez escutando isso esteja pensando: poxa vida, o espírito de divisão e confusão entrou já na minha casa. Tem famílias que infelizmente estão feridas, divididas, coisa ali dura mesmo. A palavra do Senhor é, nesse sentido, uma palavra de consolo: confiarmos. Se a tua família está passando por uma divisão, uma confusão, se você vê que infelizmente o inimigo encontrou brecha, entrou e está fazendo um estrago na tua casa, bom, a palavra diz para nós, no salmo que nós cantamos: no Senhor eu ponho a minha esperança, eu espero na sua palavra, a minha alma espera no Senhor mais que o vigia pela aurora. Confia, confia. Olha para o Senhor e diz: Senhor, infelizmente temos brechas, o inimigo entrou, está fazendo bagunça na nossa casa, infelizmente isso está acontecendo, mas a última palavra não é dele. Confie em Deus. Se você está sofrendo por algo que está dentro da tua família, reze bastante, clame muito a Deus, confie nele, espere que uma hora esse espírito de confusão vai ser expulso. E ele é. Às vezes o mal ele parece tão forte, parece vencedor, parece que ele realmente não vai mais sair. Mas depois da gente dobrar o joelho, da gente buscar, da gente confiar, da gente esperar no Senhor, a graça vem. Então, nenhum de nós deve, se a gente vê dentro da nossa família uma bagunça que o inimigo fez, não entre em desespero. Confie, entregue, espere no Senhor, como o salmo de hoje está nos dizendo.